O coração e o silêncio. Jung, Sêneca e o caminho da mente serena. Capítulo 1. A tempestade da mente. O chamado à serenidade. Há momentos em que a mente parece um mar revolto, ondas que se erguem sem aviso, pensamentos que giram em redemoinho e um cansaço silencioso que pesa sobre o peito como o nevoeiro de um amanhecer sem sol. A alma, nesses instantes, sente-se aprisionada dentro de um corpo ansioso, e cada ideia se transforma em eco, repetindo-se até que o próprio silêncio pareça impossível. Mas há algo mais profundo que sobrevive sob a agitação. Uma centelha que observa, mesmo quando o pensamento grita. Uma presença que escuta, mesmo quando a mente se confunde. É dessa centelha, esse ponto imóvel dentro da tempestade, que nasce o chamado à serenidade. Jung dizia que o homem moderno sofre não por falta de força, mas por falta de sentido. A mente sem centro corre de um lado a outro tentando evitar o vazio, tentando prever o que ainda não chegou, tentando controlar o incontrolável. E é nesse movimento incessante que ela se esgota. Sêneca, séculos antes, já havia a mesma inquietação no coração dos homens de Roma. Não é pouco o tempo que temos, é muito o tempo que desperdiçamos, dizia. Pois a mente, quando se perde em preocupações, vive como se cada instante fosse ameaça. O presente se torna ausente. E o ser, fragmentado entre o que teme e o que deseja, esquece-se de simplesmente ser. A inquietude como chamado. Há uma diferença sutil entre sofrimento e chamado. O sofrimento é a dor que aperta. O chamado é o convite que sussurra por trás dela. Quando a mente inquieta nos fere, algo dentro de nós, mais profundo que o medo, pede por escuta. Não é punição, é direção. Jung via o sofrimento como o início de um processo simbólico, o clamor da alma por integração. Quando a consciência se identifica demais com o pensamento, o inconsciente reage, tentando restabelecer o equilíbrio. A inquietação, então, é o sinal de que algo precisa voltar ao centro. Sêneca chamava isso de a febre do espírito, uma agitação que nasce da resistência à realidade. A mente febril tenta controlar o fluxo da vida. Quer que o futuro obedeça, que o passado se reverta, que o presente se cale. Mas a vida, serena e silenciosa, não se curva à ansiedade humana. Ela flui, e espera que aprendamos a fluir com ela. O coração no meio do turbilhão. Imagine o mar. Na superfície, as ondas se erguem, espumam, colidem, um espetáculo de força e desordem. Mas no fundo tudo permanece tranquilo. Ali o movimento é lento, quase imperceptível. A mente agitada é a superfície, a alma, o fundo. O caminho da serenidade não é deter o mar, mas descer ao fundo dele. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele cuja alma não é arrastada pelos ventos, mas não porque o vento cesse, e sim porque ele aprendeu a permanecer inteiro enquanto sopra. Essa é a firmeza que vem da profundidade. Jung complementaria: o que se opõe à consciência não deve ser eliminado, mas compreendido. O pensamento que insiste, o medo que retorna, a dúvida que aperta, todos são mensageiros. Eles não querem dominar, mas ser ouvidos. Quando os escutamos com o coração, sem raiva nem fuga, eles perdem o poder o excesso de pensar e a fome de sentir. Vivemos numa época em que se pensa demais e se sente de menos. A mente, sem pausa, analisa, compara, projeta, imagina. Mas o sentir, essa capacidade de simplesmente acolher o instante, foi silenciado. E é nesse desequilíbrio que nascem as tempestades interiores. Sêneca advertia: o homem que tudo calcula nunca descansa, pois o cálculo constante é uma forma de desconfiança da vida. E viver desconfiando é viver cansado. Jung via esse mesmo excesso como uma hipertrofia do pensamento. Quando o pensamento assume o trono, o sentimento é exilado e o ser perde o eixo. A cura, portanto, não está em pensar melhor, mas em pensar menos e sentir mais. A alma serena é aquela que volta a confiar na respiração da vida. Não analisa o vento,
Sente-o. Não prevê o mar. Mergulha nele. O controle. A ilusão que cansa. Grande parte da dor humana vem da tentativa de controlar o que é da natureza do incerto. Queremos certeza do que é mistério, segurança no que é movimento, estabilidade no que é fluxo. Mas a vida, como o rio, não pede controle, pede presença. Sêneca dizia: nada é mais infeliz do que a mente que se atormenta com o que não pode controlar. E Jung confirmava: aquilo que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. A serenidade começa no instante em que compreendemos que o controle não é força, mas fraqueza disfarçada. O forte é aquele que confia, pois confiar é o ato mais ousado de uma mente cansada. É o momento em que o pensamento se curva diante da sabedoria maior da alma, a natureza da ansiedade, o futuro que invade o presente. A mente ansiosa é aquela que vive antes do tempo. Ela habita o e se, o talvez, o amanhã. Mas o presente, esse instante onde a vida realmente acontece, fica vazio. Sêneca observava que a infelicidade humana nasce de dois medos: o que ainda não aconteceu e o que já passou. Jung, por sua vez, afirmava que o tempo psicológico é criação da consciência e que a cura consiste em habitar o agora. A alma serena aprende a permanecer aqui, não porque ignora o amanhã, mas porque confia que ele virá no tempo certo. Ela entende que o futuro é como uma flor, desabrocha apenas quando o sol da presença a aquece. O presente é o único ponto onde a eternidade toca a vida, e é nesse toque que a mente se cura. O silêncio. Como remédio. Há remédios que não vêm em frascos, mas em pausas. O silêncio é um deles. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da escuta. O silêncio que não é ausência de som, mas presença de alma. Jung, ao descrever o encontro com o inconsciente, dizia que é preciso ouvir o que não tem voz. Sêneca, em De Tranquilitate Animi, ensinava que o sábio encontra descanso não no repouso do corpo, mas na quietude do espírito. Silenciar não é fugir dos pensamentos, é acolhê-los até que se esgotem. É permitir que cada um deles encontre seu lugar, até que naturalmente ceda espaço à calma. O silêncio é o chão onde as tempestades se desfazem. E é nesse chão que nasce a primeira paz, a consciência como luz. A mente inquieta teme o que não compreende, e o que ela não compreende transforma em monstro. Mas a consciência, essa luz interior que observa sem julgar, dissolve as sombras. Sêneca dizia: nada é terrível senão pelo modo como o imaginamos. E Jung completava: o inconsciente só é perigoso quando ignorado. Quando olhamos para dentro com honestidade, os monstros perdem seus dentes. O medo se torna mensagem. E a mente descobre que nunca esteve doente de pensamentos, mas de falta de luz. A consciência é o sol interior, e a serenidade, o amanhecer que ele provoca, o chamado à serenidade. Toda dor traz uma direção. A mente que sofre não está errada. Está tentando lembrar o caminho do lar. E esse lar não é ausência de pensamentos, mas presença de alma. Não é fuga da vida, mas reconciliação com ela. Jung dizia que a alma busca a totalidade. Sêneca dizia que o homem busca a paz. Ambos falam do mesmo anseio, a volta ao centro, onde tudo repousa. Quando a mente, cansada, começa a escutar o coração, o ruído se transforma em música. E no lugar do medo nasce a compreensão. É o primeiro passo da cura. Não se libertar dos pensamentos, mas aprender a viver com eles em serenidade. Capítulo 2. Entre o caos e a clareza. O diálogo da alma com a mente. Quando a tempestade começa a se acalmar, surge um novo som. O som do vento atravessando o espaço que antes era só ruído. É nesse espaço que a alma e a mente começam a se escutar. Até então, a mente gritava. Agora, ela começa a ouvir. E a alma, paciente, fala pela primeira vez com uma voz que não é de ordem, mas de ternura. A reconciliação começa aqui, no instante em que o ser humano percebe que não é a mente, mas aquele que a observa.
Não é o pensamento, mas o espaço silencioso em que o pensamento acontece. A alma não busca destruir o que pensa, mas compreender o porquê. Jung dizia que o inconsciente é como um amigo esquecido. Chama nossa atenção pelas dores, pelos sonhos e pelas repetições. Cada sintoma da mente é uma carta da alma pedindo para ser lida com carinho. E Sêneca, ecoando a mesma verdade, afirmava: nada pode ferir o homem que está em paz consigo mesmo. Quando alma e mente se reencontram, nasce a clareza. Não a clareza que explica, mas a que compreende sem precisar controlar. O diálogo interior. Durante muito tempo, a mente foi ensinada a vencer, a dominar os pensamentos, a resistir às emoções, a calar os sentimentos. Mas a alma não fala a língua da vitória, ela fala a língua da escuta. Ela não... Sêneca dizia que o sábio é aquele que se basta a si mesmo, e o que ele queria dizer é que a paz não depende do silêncio exterior, mas da harmonia interior. A alma tranquila não é a que eliminou o caos, mas a que aprendeu a dialogar com ele. Jung chamava esse processo de função transcendente, o momento em que os opostos, luz e sombra, razão e emoção, param de lutar e começam a conversar. É nesse diálogo que surge o novo, um terceiro elemento, mais sábio e mais calmo, que transcende a dualidade. Assim, cada pensamento repetido, cada emoção intensa, é um convite à conversa. Exige, convida, não manda, acolhe. A mente diz: estou com medo. A alma responde: eu sei. Vamos respirar juntos. E o medo, por fim, compreende que não precisa mais gritar. A aceitação, o ato mais corajoso. Há um tipo de coragem que não se exibe, mas transforma. A coragem de aceitar. Aceitar o que se sente, o que se pensa, o que se é, mesmo quando não se entende. Essa aceitação é o início da cura. Sêneca advertia: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Mas ele também ensinava que o destino se cumpre não pela força, mas pela sabedoria de aceitar o rumo do vento. Aceitar não é desistir, é parar de lutar contra o inevitável e começar a navegar com o que é. Jung dizia algo semelhante: aquilo a que resistimos nos domina, aquilo que aceitamos nos transforma. A mente que luta contra si mesma cria mais ruído, a que se acolhe encontra repouso. Aceitar é abraçar o próprio medo como quem acolhe uma criança perdida. Não se trata de aprovar o sofrimento, mas de compreendê-lo. E toda compreensão dissolve a dor que nasce da resistência. A alma que escuta. Há uma arte esquecida, a de ouvir-se com paciência. A mente tende a exigir respostas imediatas, mas a alma fala em tempo lento. Ela fala em símbolos, em sonhos, em intuições sutis. Jung dizia que a alma é um oráculo discreto. Nunca grita, mas também nunca mente. Sêneca, em De Tranquilitate Animi, recomendava que o homem sábio reservasse momentos diários para a introspecção. Recolhe-te em ti mesmo e conversa contigo. É ali que encontrarás o que procuras. Mas escutar-se não é analisar-se. É deixar-se sentir. É aprender a ficar quieto o suficiente para que o essencial se revele por conta própria. A alma sabe o caminho, mas só pode conduzir quem se dispõe a ouvi-la. E ouvir, às vezes, é simplesmente parar, respirar e estar presente. A pausa, o espaço onde a cura acontece. A mente agitada acredita que o movimento é solução. Ela busca respostas, palavras, conclusões, mas há um momento em que a busca se torna parte da confusão. É então que o sábio aprende o poder da pausa. Sêneca dizia que é no meio da pressa que mais nos afastamos de nós mesmos. E Jung via no silêncio e na solidão não castigos, mas remédios. Ambos sabiam que a alma precisa de espaço para se recompor. A pausa é como o descanso do artista antes da próxima pincelada. Sem ela, a criação perde o equilíbrio. A vida também pinta com intervalos. E são os intervalos que dão sentido à música do tempo. Por isso, não há vergonha em parar. Parar é permitir que o ser inteiro respire. É o instante em que o corpo e o espírito se reencontram e a mente se acalma apenas por se sentir acompanhada. O poder da presença.
Sêneca dizia: quem vive no presente vive como os deuses. E Jung poderia ter dito o mesmo. A eternidade é o instante presente, vivido com total consciência. A presença é o remédio mais simples e mais esquecido. Quando a mente está no agora, ela não é perseguida pelo passado nem assombrada pelo futuro. Ela apenas observa o que é, e nesse observar, a agitação se dissolve. A alma, quando desperta, ensina a mente a permanecer. Não há urgência porque o instante contém tudo. O passado é memória, o futuro é imaginação. Só o presente é real. E quando o ser se ancora nesse real, o coração volta a respirar em paz. A presença é o gesto de dizer a si mesmo: estou aqui. E esse aqui é o início de toda serenidade. O corpo como portal. Muitas vezes a mente é como um pássaro preso, batendo asas contra as grades do pensamento. Mas há uma porta que ela esquece: o corpo. O corpo é a âncora da alma na terra, o templo onde o invisível se manifesta. Jung dizia que a alma se serve do corpo como instrumento de revelação. Sêneca, fiel à sabedoria estoica, lembrava: o corpo é o servo da alma, mas o senhor da mente impaciente. Quando a mente se perde, o corpo oferece o caminho de volta. Basta respirar, sentir os pés, perceber o ritmo do coração. Cada inspiração é uma prece silenciosa da vida pedindo calma. Cada expiração é um convite à entrega. O corpo não julga, o corpo apenas é. E ao reconectar-se com ele, a mente aprende o que é ser presente sem esforço. O equilíbrio, razão e emoção, como aliadas. Sêneca via na razão o leme da vida. Mas ele não falava de uma razão fria, e sim da razão guiada pela virtude, uma razão compassiva. Jung, por outro lado, ensinava que a emoção é a linguagem da alma. Quando razão e emoção se tornam inimigas, a mente se divide. Quando se tornam aliadas, o ser se completa. A serenidade nasce desse casamento interior. A razão oferece direção, a emoção oferece sentido. A mente observa, o coração sente. Juntos encontram a sabedoria. Nenhuma emoção é má quando educada pela razão, dizia Sêneca. E Jung completava: nada que venha da alma é perigoso quando é compreendido. A cura está no diálogo entre esses dois polos. A alma madura não reprime o que sente, nem se entrega cegamente a isso. Ela dança entre os dois, e essa dança é a arte de viver em equilíbrio, à luz da compreensão. A compreensão é o fim e o início de toda a travessia. Entender não é explicar, é ver. Ver o que antes era apenas sombra. Ver-se como parte de algo maior. Sêneca dizia que o sábio vive em paz porque nada do que acontece lhe é estranho. Ele compreende o mundo como parte de si mesmo. E Jung, ecoando a mesma sabedoria, dizia: o que não se torna consciente se repete como destino. Quando compreendemos, a repetição cessa. A mente não precisa mais retornar ao mesmo ponto, porque já aprendeu o que precisava aprender. A alma então respira. Compreender é iluminar, e toda luz, quando acesa por dentro, cessa a tempestade. O diálogo como caminho. A mente e a alma, reconciliadas, aprendem a conversar em silêncio. Não há mais conflito, apenas convivência. O pensamento deixa de ser inimigo e se torna ferramenta. A emoção deixa de ser ameaça e se torna música. O ser inteiro começa a se mover em harmonia. Essa é a verdadeira tranquilidade. Não a ausência de movimento, mas o movimento ordenado pela sabedoria. Sêneca chamava isso de constância. Jung, de integração. Ambos falavam da alma que, tendo se conhecido, agora vive em serenidade. O silêncio que compreende. No fim de cada dia, quando o mundo adormece e a mente se cala por cansaço, resta um instante puro. O instante em que o ser se sente inteiro, ainda que por segundos. Esse instante é a alma dizendo: você está indo bem. Sêneca diria: nada é mais doce do que o repouso após o dever cumprido. E Jung: nada é mais curador do que estar inteiro em si. O silêncio não é fuga, é compreensão.
E compreender é amar o que é. Pois tudo o que existe, quando acolhido com amor, encontra seu lugar. Capítulo 3. A paz interior. A sabedoria do coração desperto. Há uma paz que não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio dentro de nós. Ela nasce não do controle, mas da entrega. Não da fuga, mas da presença. É a paz da alma que aprendeu a olhar a própria mente com ternura e a compreender que todo pensamento, mesmo o mais inquieto, é apenas um pedido de amor. Depois de atravessar o caos, a alma renascida não busca mais certezas. Ela aprendeu que a clareza não vem da resposta, mas da confiança, e que a serenidade não é o fim da jornada, é o modo como a jornada continua. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se quem se é, e esse tornar-se não tem fim. É uma expansão constante, como o universo. A alma serena sabe disso, e por isso não teme o movimento. Ela respira com a vida, e cada respiração é uma oração silenciosa. Sêneca também compreendia essa harmonia. A vida é como uma peça de teatro, não importa sua duração, mas quão bem se representa o papel. Para ele, viver bem era viver com dignidade, aceitando os altos e baixos como cenas necessárias da grande peça do destino. A mente serena, então, não deseja que o espetáculo acabe, apenas deseja atuar com consciência, mesmo nas partes tristes. A serenidade como força. Há quem confunda serenidade com fraqueza, mas nada exige mais força do que manter-se calmo quando tudo ao redor é ruído. A serenidade é a coragem silenciosa de não revidar o caos. É o gesto invisível de quem escolhe compreender em vez de reagir. Sêneca chamava essa força de constantia sapientis, a constância do sábio. O homem sereno é constante não porque o mundo parou, mas porque aprendeu a permanecer imóvel por dentro. Jung descrevia o mesmo estado ao falar do self, o centro imutável da psique, o ponto onde todos os opostos se reconciliam. A serenidade, portanto, é o self vivido. É o momento em que o ser humano, consciente de sua luz e de sua sombra, escolhe responder ao mundo com bondade. Não por fraqueza, mas por lucidez. A humildade da alma curada. Quando o ruído cessa e a mente se aquieta, nasce a humildade, não a que se rebaixa, mas a que compreende. A alma curada não se sente superior a ninguém, apenas compreende que todos estão lutando contra o mesmo vento, tentando encontrar o mesmo porto. Sêneca dizia: somos membros de um mesmo corpo. Se feres o outro, feres a ti mesmo. E Jung completaria: tudo o que rejeitamos no outro é o que ainda não aceitamos em nós. Essa consciência une, não separa. A alma desperta reconhece a dor alheia como reflexo da própria. E ao reconhecer, ela se torna compassiva. A compaixão é a mais alta forma de sabedoria, porque nasce da unidade. E a unidade é o verdadeiro nome da paz. Há uma expressão latina que atravessa os séculos: amor fati, amar o destino. Nietzsche a resgatou, mas ela já morava nas palavras de Sêneca e na visão simbólica de Jung. É o amor por tudo o que acontece, inclusive pelo que dói. É o entendimento de que nada é por acaso e que até o sofrimento é parte de um propósito mais profundo. Aceita o que te acontece, não como castigo, mas como exercício da alma, ensinava Sêneca. Jung ecoava: aquilo que enfrentamos com amor se transforma. Amar o destino é libertar-se do peso do controle, é confiar na sabedoria do invisível. É perceber que a vida, em sua imperfeição, é perfeitamente justa para o crescimento da alma. A serenidade, então, é o resultado natural do amor fati. A mente deixa de resistir e o coração passa a colaborar com a existência. A mente clara e o coração desperto. Quando a mente encontra clareza e o coração desperta, algo muda na qualidade da presença. As coisas simples voltam a ter sentido: o som do vento, o calor do sol, a respiração tranquila. A alma redescobre o prazer do agora, o sabor da vida sem exigências. Sêneca dizia que a vida é suficiente para quem se basta ao presente. E Jung, em seu estilo simbólico, afirmava:
A eternidade não é um tempo sem fim, mas a plenitude de um instante. A paz interior não é a ausência de pensamentos, mas a consciência de que eles não são você. Você é o espaço onde eles vêm e vão, o céu que permanece, mesmo quando as nuvens passam, o silêncio que cura, o coração desperto é o sol que nunca se apaga. O silêncio, que cura. No fim da jornada, o que resta é o silêncio, mas esse silêncio não é vazio, é plenitude. É o espaço onde tudo já foi compreendido e nada precisa ser dito. Sêneca dizia que a tranquilidade do espírito é o mais alto bem, e Jung completaria: o silêncio interior é o eco do self, a alma unida à sua origem. No silêncio, a mente descansa, o corpo se alinha, o ser inteiro volta a respirar junto com o universo. A alma serena não precisa mais buscar o sentido, ela o encarna. Cada gesto se torna prece, cada pensamento se torna luz. O coração sereno. Quando o coração se torna sereno, o mundo muda de cor. O que antes era ameaça vira aprendizado. O que antes era peso vira propósito. A alma desperta compreende que tudo é passagem e por isso vive com leveza. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante para quem sabe vivê-la bem. E Jung, em seu último suspiro de sabedoria, deixou escrito: não há despertar da consciência sem dor, mas quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é o ato mais corajoso e o mais libertador, pois é dentro que mora a paz que o mundo não pode dar. O círculo da serenidade. Tudo o que começa na dor pode terminar em sabedoria. A mente que um dia foi refém de seus próprios ecos pode tornar-se o templo da paz. O coração que um dia se apertou de medo pode se abrir em amor. Sêneca e Jung, em épocas diferentes, disseram a mesma verdade. A serenidade não é algo a conquistar, mas algo a lembrar. Ela sempre esteve em nós, à espera de um olhar que se voltasse para dentro. Que este ensaio seja um lembrete disso, de que a mente pode ser amiga, de que o silêncio é abrigo e de que a alma, quando compreendida, sempre conduz à luz. Se esta reflexão tocou algo em seu coração, permita que ela alcance outras almas também. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Entre Pensar e Sentir e compartilhe esta mensagem com quem também busca serenidade e clareza interior. Pois toda palavra que nasce da alma é uma semente, e toda semente de consciência floresce quando é compartilhada.